Nem todo amor verdadeiro envolve paixão. Às vezes é preciso dizer, acabou. Digo isso até aos meus amigos, pois às vezes é preciso falar de assuntos mais profundos, não só coisas banais. Você quer passar 30 anos lutando com o ciumento? Tem mulheres que ficam ofendidas se não são alvo de ciúmes. Digo a elas que homens bons existem, mas perguntam, onde eles estão? Minha querida comunidade conquistadora, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje estou com uma grande convidada que já vou apresentar para vocês, para falarmos sobre por que a gente se apega e se apaixona tantas vezes por quem não dá a mínima para a gente. Vamos conversar com Tere Dias Endra, terapeuta renomada, sobre esse e outros temas. Como você está? Johnny Abramo, estou muito feliz de falar sobre esse tema, pois você sabe que relacionamentos são os que mais trabalho e adoro. ¿Sabe uma coisa? Relacionamento é um grande desafio e espelho. Sempre ensina algo, mas nem sempre percebemos e nos envolvemos em situações que não. São terríveis. Terrível. Mas enfim, hoje vamos tomar nosso carajillo, vamos conversar e espero que o pessoal goste bastante. Outros. Por que você diria que tem algo em nós que se apega mais? Ou muitas vezes, alguém que realmente não tem o mesmo interesse na gente? Vou me controlar, tenho 20 coisas para dizer. Mas vou começar te dizendo que vivemos numa época em que você acredita. Fizeram a gente acreditar que você pode tudo, que se você se esforçar, consegue, que é só questão de atitude, que faça afirmações e atraia ele. E blá, blá, blá. Vou falar no masculino, eu sou heterossexual. Cada um que adapte para si. Eu gosto de homens para o gênero que quiser. E eu acho, olha, eu amo chocolates, mas quando eu era menina tinham 3 marcas. Eu comia todas. Agora tem 2 milhões, 26.800, mas só me cabem 4. Mas a gente acha que pode tudo e que pode conseguir tudo. Então há uma distorção da realidade. E eu adoro uma frase de um amigo que diz: sábio é quem tem a capacidade de abraçar mais realidade. Quer dizer, tem um estudo por aí, nunca sei os dados nem as datas, mas juro para você que eu li. Eles não. Que tipo, você chega num lugar e para 50% das pessoas você agrada, chama atenção, e os outros 50% meio que não. Você não. Não seria sua amiga, não quero conversar com você. Só isso, assim, sem motivo. Vamos partir dessa realidade. Já existe uma porcentagem importante de pessoas que não chamam atenção. Não se interessam por nós. Mas se insistirmos nisso, porque eu acho que posso conseguir. E depois tem pessoas muito perseverantes que conseguem muitas coisas. Sim, mas a conquista, o amor, o coração não funcionam do mesmo jeito. Então essa incapacidade de lidar com a frustração, de dizer, não deu certo, esse não é, eu não vou fazer besteira, porque tem gente que faz cada coisa que acaba com tudo. Depois é que ele me disse, não me disse, mas então por que você se coloca nesse lugar? Tipo, já deu. Não há nenhum sinal de que sim, ou sinais muito intermitentes que hoje em dia não são nada confiáveis. Então eu acho que o primeiro passo é acreditar que você pode conquistar tudo e que as pessoas vão prestar atenção em você como fizeram a gente acreditar, né? Você merece tudo. Que todos nós merecemos tudo. Inspira-nos. Que podemos tudo, que se você for perseverante, que se você se esforçar. Então há uma falta de maturidade. Eu chamo isso de maturidade, porque o que é maturidade? Bem, é adiar a gratificação, aceitar a frustração e ser capaz. Ter a flexibilidade para olhar por outro ângulo e ver que outros recursos existem. Claro, não brigar com a realidade. Como você disse. Então esse seria um primeiro ponto importante para mim. Não dá para tudo, não se conquista tudo. Acrescente algo a isso. Eu tenho por aí um audiolivro chamado Quem Procura, Acha. E eu digo para vocês, se você já estudou algo sobre vendas, vendas é como um funil. Existem milhares de prospectos. Não dá para ver bem os nomes daí. Depois, há alguns que são possíveis. Desses possíveis, você trabalha com 10. A pessoa pode comprar ou não. Você fica como amiga, fica como sócia ou não. Mas vamos ver. É mais fácil dizer não do que sim. Ou seja, mais vezes não vai dar certo do que vai. Se eu começar a insistir agora, há muitos motivos que podem me levar a insistir.
Vou te contar. Acho que há confusões. Olha, a primeira coisa é que temos um ideal sobre o que é o amor e sobre quem é a pessoa que eu quero amar. Então, muita gente, se não sente aquela atração inicial forte, já são menos pessoas que me atraem. Confesso para você, porque com a idade, e graças a Deus, os hormônios vão se acalmando, mas também porque é muito cansativo. Em paz, né? Nossa, houve uma época bem cansativa, uma atração após a outra, depois casei, depois tive namorado. Não. Isso. Muito difícil, muito. Mas nem todo amor passa por tudo. Nem todo bom amor passa pela paixão inicial. Nem todo bom amor precisa ter. É que não me atrai. É que não. Um pouquinho. Quer dizer, tem que haver qualidades, características. Mas nem sempre isso acontece. E tem muita gente que fica encantada. Sobre essa atração, vou te dizer uma coisa ridícula. É muito ridícula, mas eu quero dizer. Há muito eu não sentia essa atração. Se eu contar por quem, pode ser meu filho. Qual Jacob? O do Crepúsculo ou qual? Frankenstein. Ok, bom, mas ele é um galã. Ele é um galã. Eu não me permito porque penso, mas se eu fosse jovem, eu estaria. Eu me apaixonei loucamente na minha época por Juan Manuel Serrat, que ninguém deve conhecer, porque já sou mais velha, mas tem gente que fica. É que ele me fascina. Alguém porque te fascina. Olha, mas que te fascine, que você fique louca e queira que ele te dê atenção. Muito diferente. Quer dizer, essa atração física. Por um padrão estético. Primeiro, tem que haver uma certa estética. Mas muitas vezes somos muito rígidas. Eu te digo que já me apaixonei por pessoas que eu vi e pensei, não são atraentes. Passei a conviver e gostar dela. Depois comecei a me conectar e então me apaixonei. Nada do meu tipo. Tipo, eu ando na rua e nem olho. Estou me explicando? Então essa ideia de que ele tem que me dar aquele frio na barriga e me deixar louca. Vou falar no feminino porque sou mulher. E não consigo. Não consigo parar de pensar. Não, isso não é estar apaixonado. Isso é um tipo de atração geralmente muito movida por impulso. Que tem a ver com um ideal físico que te fascina e que se você só gosta de morango e não gosta de manga, então experimente a manga porque logicamente você também pode gostar de manga. Não mudo minha estética, que é muito marcada pelo social, e depois por algo inconsciente, que por algum motivo, depois, as pessoas que mais te enlouquecem são aquelas com quem você sairia no tapa. Se estou me explicando, porque quando você se apega, sempre é uma parte inconsciente, mas de uma parte mais primitivamente inconsciente. E se você não trabalhou isso, pior ainda, você se apega a um ideal que nem existe. Tá? Me expliquei muito, depois fico pensando nisso. Podemos ver que muitas vezes você se apega a algo ou se prende a algo porque quer dizer aqui quem manda sou eu. É tipo isso. Que você não vai desistir. Eu posso, vou fazer até o impossível. Então você se apega ao projeto, à meta, não tanto à pessoa. É como um desafio daquela pessoa. Ela vai me dar atenção. Não, então já daí dificilmente poderíamos dizer que estamos começando a construir um amor. É algo já um pouco mais ligado ao ego, né? Depois comente também sobre condicionamentos, estética e afins. Você diz que muitas vezes é algo inconsciente. E é aqui que eu quero me aprofundar um pouco. Existe esse encaixe traumático ligado à ferida que muitas vezes te atrai, que você vê algo que provavelmente não viu no pai ou na mãe, ou não viu e projeta, ou te falta, e você quer integrar achando que essa pessoa vai te dar isso. Mas é algo que você está buscando inconscientemente. Te atrai muito e essa adrenalina, mas porque você quer resgatar algo da sua história ou curar algo em você, ou isso. Como você vê isso? Olha, eu acho que tem uma parte de verdade. O inconsciente tem um peso e eu acho que todos nós somos seres carentes. Quer dizer, todos nós procuramos por alguém. Para nos tornarmos interdependentes, na verdade, eu digo que quando você for procurar um parceiro, escolha as suas dependências, né? Porque a gente se torna interdependente. O codependente é o ansioso que sente não poder viver sem o outro. Se a pessoa vai embora, acha que morre e ao se afastar, sente ansiedade extrema e toma atitudes impulsivas.
Então vamos partir do princípio de que todos nós somos seres carentes. Mais ou menos por causa da nossa história e do nosso trabalho pessoal. Não. Uno, não? Mas mesmo que não seja do papai ou da mamãe, normalmente são as figuras primárias, né? Que às vezes são os avós ou alguém, né? Te marcam, sim, deixam uma marca que te condiciona, mas não te determina. E quanto maior a consciência, que nunca poderemos ser totalmente conscientes, mais controle você terá. Eu sei que gosto dessa pessoa por isso, mas também sei que isso eu já não aguento mais. Dar um exemplo. Falando de papai e mamãe, meu pai era um homem encantador, maravilhoso, resolutivo, muito exigente, dava medo e resolvia as coisas para você. Ui. Então, para mim foi difícil me apaixonar, porque esses homens que se impõem assim, tipo meu pai, que hoje descansa em paz, e tão teimosos, depois ficam insuportáveis, tipo, tendem a ser machistas, sabe? Posso comentar e você confirma ou corrige. Muitas vezes, o que encanta no início, o que incomoda depois. Tal. Vou te dizer, mesmo assim, gosto de homens com essas características, pois parecem resolutivos e sinto que é assim. Eu sou altíssima. É difícil para mim me interessar por eles. Pessoas mais baixinhas que eu em termos de atração. Já consegui, já me apaixonei por um baixinho. Ai, que feio falar baixinho. E fomos muito felizes. Mas isso te atrai. Mas também esse tipo de característica dos homens com quem eu fiquei quando estava solteira. E tem um ou outro, mas que tenha esse jeito assim. São mais com um caráter impositivo. Ainda falta bastante para a gente avançar. Não sei se você concorda nos temas de gênero. Concordo. Como me disse um paciente, é que as mulheres mudaram muito e os homens, bem, a gente tem que mudar, né? Ou seja, existe um descompasso que gera dificuldades, não é contra. Olha, eu sou feminista, mas não odeio todo mundo nem nada disso, só estamos descompassados. Então a gente vai percebendo coisas que muitos só agora estão começando a enxergar, né? E aceitar que perdem privilégios, mas ganham muitas coisas. Então sim, pode ter algo que te atrai, porque você gosta, porque te fez bem, porque você conhece e é familiar para você, mas ao mesmo tempo eu te falo. Vou falar de mim para que cada um busque suas próprias generalizações. Aqueles que dão bronca e se impõem, tipo meu pai, por mais que eu resolvesse, eu não aguento eles. Então, pode até ser muito atraente para mim, mas por causa da consciência que eu tenho, por mais que você me atraia, isso eu não quero. Aí eu fico frustrada, me seguro e digo, que pena, mas eu não quero viver com isso tão perto. Aqui vai uma pergunta que gera muita conversa sobre o mundo dos encontros atuais. Faz sentido para você? Todo o sentido do mundo. Por quê? Ou seja, pela sua consciência, você sabe que isso não vai te levar a um bom caminho, mas te atrai. Que ferida ou que programação inconsciente ou que tipo de apego está te sabotando desde o início? Se você não fosse consciente, cairia aí. E você eventualmente é isso. Prazer imediato. Eu vou te dar outro exemplo. Qual é esse prazer? De ser cuidada, coloque o nome que quiser. De que resolvam as coisas para mim, de que quando me sinto com medo e faço o papel de menininha, eu sempre digo para as senhoras, poxa, comportem-se como adultas, né? Porque menina chorando e falando assim, menina, tipo, o que é isso? Já não se infantiliza a sociedade em geral, né? Mas enfim, me resgata. Vou te dar outro exemplo. Também não tem nada errado nisso, olha só. Está errado eu dar exemplos meus? De jeito nenhum. Olha, vou te contar eu mesma. Ela foi a mais velha de 4 irmãs. Minha mãe era muito nervosa. A segunda dava um pouco de trabalho. E as outras 2 precisavam de mais atenção. Então minha mãe ficava nervosa. Então eu disse, eu não vou dar trabalho, não vou deixar minha mãe nervosa. Só em uma emergência eu falava, olha, aconteceu isso. E ela agia. Não fui muito notada, pois minhas irmãs perguntam, você recebia muita atenção? Eu não me sentia muito notada. Então, quando alguém com quem eu me relacionava, me olhava de um jeito que eu percebia, eu captava.
porque eu nunca tive esse olhar tão individual. Para mim me faz bem, me faz bem. Ou seja, qual é o problema? Que me deem algo que eu sei que não tive e que hoje, como adulta, eu posso me dar. Se o relacionamento vale a pena, se compensa, mas não a partir daí. Me dá algo do qual eu posso abrir mão, não posso abrir mão, ou seja, tem algo que me dá, que me acrescenta, ou seja, que gostoso. Eu acho que cuidamos das nossas feridas desde que haja consciência e maturidade. Por mais que você me olhe de forma maravilhosa, que é o que não acontece em relacionamentos violentos. Já. Me dá, cuida de mim, me leva, resolve as coisas para mim, sustenta minha mãe e a mim. Na hora do aperto faz um escândalo e me deixa. Quando não é agredida fisicamente, é destruída mentalmente. Né? E te tira tudo isso. Sim. Sim. Então, qual é o problema de alguém me dar alguma coisa? Eu sei que não tive muito, mas isso não vai me impedir de impor limites. O que você acha desse olhar? Mas você está falando de algo precioso. No entanto, tem linhas muito tênues. Eu quero aprofundar um pouco nesse ponto. Vamos aprofundar. Eu falo muito sobre amar a partir da ferida e falo muito sobre como você pode entrar no meu livro. Não Se Case vai ser lançado em junho pela editora Dos Puertas. Não se casa. Não se case sem saber disso. Eu adoro o título. Eu acho fascinante. E já vamos chegar lá. Eu quase disse para vocês não se casarem. É, sim. Sim. E acima de tudo, chega um ponto em que você percebe por onde entrou em um relacionamento. Você percebe que busca algo que falta, que não te deram ou que você mesmo não se deu. Algo que você quer repetir muitas vezes, por exemplo, como é ou como era meu pai ao defender minha mãe. Porque naquele momento não pude e podem ser 1000 combinações nesse caso. 40 mil. Mas aqui você está falando de algo muito bonito, que é um dos componentes que podem fazer com que sua ferida não te sabote, mas que você simplesmente possa aproveitar e se curar em um relacionamento. Que é, sei que esse olhar em mim me afeta 3 vezes mais do que se esse homem olhasse a outra pessoa. Mas, se outra pessoa quiser que eu resolva, exatamente, Que seja alguém que resolva. Exato. E você aproveita o olhar, mas sabe que não vai se tornar codependente desse olhar. Você vai aproveitar, mas ficará bem sem olhar presente. Como você descreveria isso? Vai doer em mim. As pessoas também têm medo da dor. o medo do olhar é da dor. Eu não quero sofrer. Não, então, sabe, se dedica, sei lá, se dedica a outra coisa. Eu não quero sofrer no amor, não quero que me machuquem. Olha, uma coisa, e eu vou te recomendar meu livro de como identificar um cafajeste. O título é forte, mas vai mudar um pouco. Estamos revisando, mas de verdade, acredita, chegam até mim inúmeras mulheres, assim como você, que dizem, sério, isso não é um esquecimento. Isso são grosserias, falta de respeito, descuidos, violência. Então, além de você entrar em um relacionamento francamente abusiva, controladora, dominadora, não te deixam, te castigam, te humilham, te batem, controlam seu dinheiro, não te apresentam para a família. Tudo que você quiser ouvir e vão contar com pessoas más, abusivas, homem ou mulher. Ou seja, o amor vai doer. Primeiro, o amor vai acabar, seja porque você morre ou porque o relacionamento e o ciclo terminam. Por quê? Que maravilha durar a vida toda. Mas vivemos em um mundo onde podemos viver 90 anos e é difícil que alguém consiga viver como meus sogros, que ainda estão vivos, meus sogros atuais. Porque eu já tive 3 amores, agora o último 95 e 96 anos já completaram 70 anos juntos. E quem sabe até quando? Ou seja, isso já não vai acontecer. Sim, é difícil. Então, ou você percebe que o ciclo passou e encerra, e isso vai doer. Ou alguém vai morrer. Então, se você não tem força interna de saber que é melhor amar e doer, amar bem e que acabe, amar bem e que te decepcione. O que é isso? O que acontece é que muita gente sai traumatizada porque realmente fazem coisas assim, tipo, sabe, eu paguei a faculdade dele e depois ele começou a namorar e foi morar com minha amiga. Tipo, o que é isso? O que é isso? Primeiro, por que você paga a faculdade dele, né? Sempre tem a boba.
Mas você entende o que eu quero dizer? Mas porque está dizendo uma palavra, bom, duas palavras muito interessantes. Amar bem, que em teoria deveria ser amar por si só. Mas as pessoas confundem proveer com amor, controlar com amor, toxicidade com amor. Todas essas besteiras com amor. Não é amor, mas se você ama bem, ainda assim, existe dor e existe desconforto. Claro. E isso é o que não deve nos assustar, que não nos dê medo, mas precisamos perceber todos os sinais de alerta que você fala dos cafajestes e das cafajestes. Mas isso já entraria, obviamente, como A se colocar em uma situação Exato. doentia, tóxica, violenta é a palavra. No entanto, e eu adoro o título do seu livro, espero que não mudem, eu adorei. Díspata, né? Eu acho, mas vou te falar a verdade. Olha, eu gosto muito de te ouvir nesse sentido. Vou te perguntar. Há muitas mulheres, posso falar palavrão? Todas. Tem muitas mulheres escrotas, principalmente irritadas, com uma ideia ousada, é reclamar, é fazer coisas mal criadas de vingança, porque como elas. Então é ser má. Isso não é ser uma mulher liberada, é uma mulher agressiva, metida, valente, o que é isso? Bom, mas se existem mais homens abusivos do que mulheres, se existem, eles têm mais prerrogativas, como eu digo. O que é perdoado ao homem é condenado à mulher. Há muito mais homens infiéis que são perdoados e justificados do que mulheres. Os homens têm um leque de opções, podem sair com uma 20 anos mais nova ou 20 anos mais velha, como o presidente da França. Eles têm esse leque. As mulheres não se atrevem a sair com homens mais jovens. Ou seja, se eu me explico então, existem prerrogativas que normalizam abusos, que ainda mantêm papéis de gênero muito rígidos. E então, se eu abuso, se abusam, dizem que são mulheres complicadas, conflituosas. Mas uma mulher com poder, às vezes eu digo, não é que sejam bobas, mas boba. Por que você paga a faculdade dela? É dizer, sério mesmo? De sua metade. Quer dizer, o amor não é dar tudo. O amor é saber impor limites e saber quando o que você dá é oportuno e construtivo. E não essa ideia de que o amor é incondicional. Muitas acabam sendo passadas para trás assim. Então já nem sei mais o que você me perguntou, mas o que eu quero te dizer é que, de modo geral, tem mais homens que abusam, embora também existam mulheres bem difíceis. Mas aqui, e vou retomar um pouco o que estávamos construindo, é o seguinte. Muitas vezes existe uma parte inconsciente que é quero me curar a partir de aqui ou quero todas as combinações algorítmicas que mencionamos. E tem uma coisa que faz com que essas pessoas, homens e mulheres, não percebam o seu cafajeste. Ou que, mesmo quando o outro não dá atenção do mesmo jeito ou não liga para elas, como dizem em outros países, na América Latina, eles se apegam. A famosa com ele eu sinto química. O que é essa química? De onde ela vem? Porque nem sempre é impulso sexual, desejo ou atração. Muitas vezes é um pouco mais complicado e faz com que você não veja todos esses sinais de alerta, né? Ok, não esqueça a pergunta, já me lembrei de outra vez. Ok. O que eu quero e o que discutimos é sobre o sofrimento, amar. Uma coisa é sofrer porque, tipo, alguém abusa de você e te maltrata. Isso deixa uma marca traumática. Se você cresce assim, que medo. Sim, não vai me roubar, não vai mexer com minha irmã. Tipo, fazem essas coisas, sabe? Casam e levam um amante para a lua de mel, para o cruzeiro na cabine. Tipo, o que é isso? Sim. Acontece, mas acontece, Johnny Abraham. Bom, sim, de acordo, acontece. Eu ouvi milhares. Não, e além disso é como se eles se gabassem. Isso te deixa traumatizado. Esperam. Mas o amor que acaba, que te frustra, até mesmo existem infidelidades dolorosas das quais você se recupera. Porque a pessoa não é um canalha. Quer dizer, tem outro livro que eu recomendo, Por que mentimos um para o outro se nos amamos? Às vezes pergunto, por que continuar após uma infidelidade? Se a pessoa já era um canalha antes, por mil razões, começando pela forma como responde às pessoas e como trata os outros. E por que você não perdoa um homem que é íntegro, que se distraiu por algum motivo? Ok. Então, é preciso distinguir a força que cada um tem. O amor às vezes decepciona. O amor gera problemas. O amor nem sempre vai te dar o que você achava. Se você não tem força para lidar com essa dor, aceite que é possível mudar e escolha os problemas com os quais você vai lidar. Alguns lidam com um beberrão, mas não com quem está sem dinheiro ou emprego.
Alguns aceitam homens muito ligados à família que levam a mãe em viagens, mas não toleram infidelidade. Algumas pessoas aceitam galinha se ele tiver dinheiro. Ou seja, é preciso saber com o que se pode lidar. Mas se você não está disposto a sofrer, tem gente que me pergunta, mas como eu faço para ter certeza de que ele está falando sério e nunca vai me trair? Bom, aí existem esses sinais, mas assim. Assinar em cartório para garantir é que a vida é muito longa e às vezes acaba, seja qual for o motivo. Assim te explico a diferença entre estar traumatizado por uma coisa realmente abusiva, violenta, e outra é a dor que os amores saudáveis causam. Se não doce, era porque você nem ama. Pode ir embora, não me importa, não consigo me conectar. Respondi isso, volto à sua pergunta, que eu não esqueci. Essa atração tem muitos motivos e certamente não vou conseguir citar todos. Mas além desse impulso inconsciente, o que eu posso te dizer? Quer dizer, no fim das contas, somos seres biológicos e mesmo que você diga que não é só o sexual, que o lado animal confunde, o erotismo, a força vem disso. Como digo, você se casa com quem tem afinidade, amor, projeto de vida, compatibilidade, mas o desejo não se casa com ninguém. A vida toda você vai ter que lidar com o desejo, porque o desejo é muito forte. Quando alguém te atrai, você pensa, que medo, tipo o marido da minha amiga, juro, como lido com isso? Acho ele muito atraente. Tem gente que faz besteira, mas aí está a maturidade de dizer, vou me comportar com sobriedade porque é o marido da minha amiga, né? E eu sou casada, ou o que for. Então, a atração animal realmente tem uma força muito poderosa, porque além disso, no ser humano, ela também esconde outras coisas. Por si só, é poderosa, mas sempre vai faltar alguma coisa para a gente. Então, né? Além disso, soma o fato de que alguém te olhou diferente e você se casou com a pessoa que foi seu primeiro namorado. Você não conheceu muita gente e não sabe se era atraente ou acabou de ter filhos. Você sente que a vida está entediante. Seu corpo mudou. Corpo, ou seja, sempre tem um motivo para você se sentir meio insegura. Sim. E esse outro olhar, traduzido em desejo sexual, pode ter algo mais por trás. Isso faz você se sentir? E Sim. no nível biológico faz sentido para mim e é super. Acho que é o mais compreensível, nas primeiras camadas. Esse eu gosto de você. Mas esconde outros motivos. Exato, é aí que quero chegar. Se eu gosto de você fisicamente, se os seus cheiros e todas essas coisas biológicas, primitivas e animais que são deliciosas, bom, isso fica claro para mim, não? Mas aqui vêm as razões escondidas que eu quero explorar, porque acho que tem uma parte egoica ferida, né? O que faz com que essa pessoa que não só te atrai fisicamente, mas que talvez nem te olhe, seja aquela por quem você se apega, ou aquela que é tão egoísta e você tão complacente, que tem uma conexão aí interessante, né? Ou aquela pessoa ansiosa e você também ansioso e fica nessa coisa de não conseguir largar porque está ativado, querendo que ela preste atenção em você. Que me veja, que me ame do jeito que eu quero que me ame. Quero abordar essa parte agora. Por que gostamos dessas pessoas? Por que elas ativam a gente? E depois podemos falar da química que mencionamos. Não, a química eu acho Que te ativa e faz com que não veja sinais de alerta. Por isso a importância do trabalho pessoal. Por isso a importância de se conhecer, para não quebrar a cara tão feio. Porque por si só a força é muito grande, a necessidade está lá. Mas com mais consciência e tendo trabalhado isso, que eu não atraía, porque eu era uma pessoa muito tímida. Não. O que for, e você tenha mais consciência. Mas eu acho que nisso que você fala, do ego, muitas vezes isso depende. Eu acho que também das estruturas de caráter. Não vou te dizer um narciso, uma pessoa muito narcisista ou uma pessoa muito apegada à imagem física. De por que ele não me olha? Tipo, é como, por que não? O que está faltando em mim? Como se ele tivesse que me olhar, porque senão eu estou fazendo algo errado. Em vez de pensar, não dá para agradar todo mundo.
Eu acho que aí você se apega a alguma, não sei que palavra usar, Johnny, sim, a uma carência. Mas ainda mais grudada. A um ego muito frágil. É como se você se apaixonasse pelo desafio. Pelo desafio, pela pessoa. Isso mesmo. Então, por que ele não vai me ver? Tipo, o que ela tem? Além disso, sempre tem aquela que coloca a outra no meio. Essa aranha, tipo, umas coisas que ela fala, é assim que você fala das mulheres? Tipo, o que é isso? Não, as mulheres falam horrível das próprias mulheres. Tristemente. Então, tipo, por inveja, né? O que eu não tenho? Por que te ligam? O que você vê na sua esposa? Sempre tem aquela que quer rebaixar a esposa. Como uma coisa para você se afirmar. Bom, aí estão os conquistadores, que precisam constantemente conquistar. Como se isso confirmasse que eles são atraentes e interessantes. Depois que conquistam, não estão nem aí. Quer dizer, é uma necessidade muito, eu diria, profunda e superficial de um ego muito frágil, sabe? Muito frágil. Porque existem coisas mais profundas que, se descobrirmos, os casais podem cuidar delas juntos. Alguns casais dizem, você quer que eu faça isso porque seu pai fazia? Posso te contar algo sobre meu pai? Em momentos difíceis você expõe minha ferida. Isso é uma sacanagem, né? Alguns casais cuidam das feridas um do outro. Não, eu sei que você vacila porque sempre te diziam, você é um estúpido, não entende, não sabe. Eu não vou te dizer isso porque, claro, porque sua mãe achava que você era um idiota. Tipo, o que é isso? Mas, por exemplo, muita gente no mundo dos encontros acaba tocando na sua ferida sem te dizer assim tão diretamente. Mas toca naquela ferida que dói em você e isso, como você mesmo disse, te ativa. Esse te ativa, muita gente acha que é química de desejo e química de que podemos construir algo. Mas, na verdade, é o meu sistema nervoso em alerta. Vamos ver, me dá um exemplo. Posso te dar o contrário. Se você se levanta e diz, Tere, senta. E como meu pai brigava, eu de cara posso pensar, oh, que deu no Johnny, ele está brigando comigo. Ou então dizer, Vamos ver, mas isso te ativa. Johnny não é meu pai. Exato. Johnny não briga comigo. Vou me sentar. Isso seria consciente. E então eu nem começo a discutir com você, nem me afasto, nem tento discutir para te vencer. Mas porque eu tenho consciência de que certas coisas do meu pai me davam medo e não é. Não é você. Então isso pode me fazer ficar brava e eu vou domá-lo. Isso, domar. Ele me disse ontem. Ele não vai falar assim comigo. Vou fazer ele perceber quem sou. Exato. Ou ele vai dizer, não, não é ele, sou eu. Ou então, sim, ele tem esse jeito e eu não gosto. Mas, novamente, quando você diz que vai domá-lo, você se apaixona pelo desafio de como ele não está te amando do jeito que você quer que ele te ame, ou não está te dando atenção como você quer, ou não te trata como você gostaria. Você se apaixona pelo desafio, não pela pessoa. Sim. Ontem uma aluna me disse, Johnny, Abraham, meu pai sempre foi muito egoísta e minha mãe muito submissa. Ela o chamou de complacente e ele de narcisista. Não a nível de transtorno, mas foi assim que ela o definiu, muito egoísta. E ela disse, e hoje eu tenho um namorado que é muito egoísta. E não entendo por que estou tão presa a essa pessoa que não se interessa por mim, mas continuo complacente. Eu disse, você está repetindo um padrão de forma interessante. Um padrão. Mas ela está presa e não consegue sair disso porque está nessa luta de querer mudá-lo, de querer domá-lo, de dizer, você não vai fazer comigo o que minha mãe fez com meu pai, você comigo, eu vou te mudar. Não? Ela está mais apaixonada pelo desafio do que pela pessoa. E dela, né? E dela. E mais apaixonada por ele do que por ela. Não, do desafio do que dela. Não, dela. Eu tenho que me provar, senão eu vou sair como derrotado. Do seu ego. Em vez de dizer, isso não é uma derrota, isso é me retirar a tempo Claro, do seu ego. claro. Eu tenho que conseguir. Mas por que você tem que conseguir? Ou seja, há um trabalho profundo que você não fez e não entende como a realidade funciona. Claro. E que você entra numa rigidez para vencer as batalhas da sua mãe. Digo, que bonito que a gente vá se ajudando para que as novas gerações tenham outros desafios, mas não os mesmos das nossas avós. É verdade. Mas daí a eu medir meu valor, minha força, minha autoestima,
porque se dobra ou não, porque se muda ou não, tem a ver com o meu ego. Claro. E, em segundo lugar, tem a ver com não saber dizer chega. Ou seja, como falei no início, tudo é possível e vou conseguir. Existe um termo chamado custo irrecuperável. Eu já investi no negócio. Não está funcionando, mas já faz 2 anos. Já até vendi o carro. Agora, desculpa, chega um momento em que você tem que dizer, não deu certo. Mas tem gente que não consegue porque, como é que eu vou falar para as pessoas? Minha autoestima vai ficar baixa. É aquele famoso, talvez eu consiga que mude. Né? Ah, é um negócio e agora vou pedir para alguém investir. E agora em casal vamos fazer terapia e não vou comprar umas camisolas e não convidar não sei quem e vou convidá-lo para a aula. Vou te dizer o que precisa aí. Eu estou mais teimosa em querer mudar o outro para me reforçar, me reafirmar e me confirmar, claro, na minha frágil autoestima ou valor próprio, ao conseguir mudar o outro. Ou seja, aqui quem tem que mudar sou eu. Sim. Sempre queremos que o outro mude, não nós. Sempre dou esse exemplo. Se você tem uma tigela com frutas e quer mover todas as ameixas que estão lá, se você se mexer, as ameixas vão ter que se reorganizar porque você já não está mais ali. Então, se você se mexe, talvez o outro também mude. Não exatamente. Mas o que eu não quero é me mexer. Para mim é mais fácil repetir comportamentos que eu conheço, como insistir, implorar, reclamar, te convidar, te pagar, te exortar, te perdoar, do que dizer que eu vou embora. Ou seja, eu tenho dificuldade em perder, tenho dificuldade em tolerar essa dor, tenho dificuldade em me impor limites. Claro. Sabe? Claro. Já tenho dificuldade em mudar. Agora chegamos à parte que você citou. Porque eu vou encerrar essa frase. É melhor o desconforto que eu já conheço, que é continuar implorando, pedindo, brigando, né? Ficando com raiva. Ao desconforto, não conheço e isso me assusta, mas é isso que vai te fazer mudar. Isso, no melhor dos casos, é algo que todos nós temos. Ou seja, hoje é um alerta de que claramente o outro não vai mudar só porque você diz para ele mudar. Ele tem que mudar por vontade própria e você primeiro tem que mudar para decidir se continua com ele ou não, mas não tentando controlar a mudança dele. Como um limite concreto. Se isso ocorrer, não irei à casa da sua mãe no fim de semana. Quer dizer, se você não disser para ele que eu vou sair na hora da sobremesa e quer que eu fique. Ou seja, um limite que não seja uma ameaça. Eu não vou fazer isso, não. Então você dá bronca, convence, ameaça, chora, se faz de vítima, dá bronca de novo e por aí vai, em vez de dizer, olha, se em 2 ou 3 meses você não colocar seu trabalho para funcionar, vou colocar só metade do que coloco para ver como vivemos. Se em 6 meses seu negócio não der certo, eu te recomendo que você fique um tempo com seus pais. Eu fico aqui, eu cuido disso. Ou seja, mas é um limite, sabe? Sim, ou seja, de verdade isso vai acontecer se não acontecer aquilo, ao invés de... Sim. Como fazemos para ambos ficarmos bem? Não só eu ficar segurando tudo. Mas aqui tem uma coisa que, principalmente muitas mulheres... Mas, Johnny, o limite é difícil para nós. Esse limite justo não é visto por muitos motivos que vamos tentar abordar. Mas tem uma coisa que é essa validação intermitente, aquilo que chamamos de migalhas de amor, esmolas emocionais que quero te controlar, quero te mudar, quero não sei o quê, e tem muito sofrimento e muita toxicidade. De repente me dá uma migalha e sinto alívio, mas logo tiram isso de mim. Eu sei que depois recebo migalhas, então volto a procurar, em vez de me valorizar e ir embora. Por quê? Por que a gente fica tão preso quando de repente estamos nessa dinâmica de migalhas? Olha, como é que chama? O reforço Você me tem. porque gera uma espécie de vício. É um vício. O reforçamento intermitente. Por quê? Porque você sabe que vai acontecer, mas não sabe quando vai acontecer. E quando acontece, te dá prazer. E você acha que está se aproximando do objetivo. Então isso te prende ainda mais porque não é que nunca acontece, mas sim que existe um reforçamento intermitente. Por isso essas relações de ele falou comigo. Não, mas ele me apresentou aos pais. Depois ele foi embora por 1 mês e não me escreveu. Depois ele voltou e trouxe flores. Mas depois, sabe, essas coisas que você fala, desculpa, é claro que o cara está fazendo o que quer.
É como receber uma luz no fim de um túnel escuro, mas isso não muda o túnel. Porque você quer acreditar. Porque você quer acreditar. Porque isso te satisfaz. Então, também voltamos ao senso de realidade. Sabemos que os reforços intermitentes são os que mais geram apego. Porque, além disso, te deixam descontrolada e você já entra numa viagem incrível. Depois ele some. Não sei se o que vivi foi real, mas o cara não quer, não quer mais. E eu acho que essas coisas geram umas reações químicas cerebrais meio viciantes. Claro que como às vezes chega agora, vou te dizer uma coisa, claro. Ativa nosso sistema de recompensas. Totalmente. Su estresse absoluto. Química. Para buscar essa recompensa. E quando ela chega, o alívio é tipo, uau. Com água no meio do deserto? Sim, é possível. Agora, vou te dizer algo. Algumas pessoas chegam, principalmente, desculpe meus exemplos, e autopromoção. Tem um livro chamado Ciúmes, Amar ou Possuir. Tem gente que chega com ciúme daqueles de assustar. Se vamos à terapia e tomamos remédio, é porque já está bem patológico, né? Vamos ver, pode controlar, pode melhorar. É lento e não é definitivo. Estou te falando de uma estrutura de caráter extremamente controladora. Ou moderadamente. Agora, você está começando. Você está começando. Eu digo para vocês, saiam, porque pode até mudar. Mas só depois de 30 anos, você quer passar 30 anos lutando com um ciumento, que tem que te dar, que você tem que dar explicações, que já ficou bravo e parou de falar com você, que te perseguiu, que entrou no seu WhatsApp, vale? Vale, mas que tem o seu GPS. Ou seja, eles mudam sim, mas você realmente quer investir 30 anos para que seja tolerável, tá bom? Tá bom? Tá bom. Não. Vale, então. Não, tá bom? Tá bom? Tá bom? Sim. Vai faltar muito. E não é que eu seja bruxa, né? Eu devia cobrar fazendo tipo bolas de cristal. Mas é que é a história, a vida e os casos que eu trabalhei e o que eu estudei. Ou seja, é muito pouco provável. Tomara que eu esteja errada. Mas chegam a me procurar clientes. É que você me disse que ele era um sociopata. E já tirou minha casa. E já colocou as filhas contra mim. 2 anos depois, né? Agora sim, agora que pena, né? Embora um ingrediente fundamental do amor seja a aceitação, por que estamos sempre tentando mudar nosso parceiro? O que está faltando para nós no processo de nos comprometer com esse relacionamento para conseguir aceitar e não querer mudar o outro? Vou te dar respostas bem simples. Sim. A primeira é, o amor adulto sempre nos deixa um pouco insatisfeitas. Sempre. Ou seja, um amor adulto não vai te dar tudo, não vai te conceder tudo, não vai te obedecer em tudo, não vai concordar com tudo. Sempre vai faltar alguma coisa. Ou seja, se não for assim, ou alguém controla totalmente a outra pessoa e a mantém submissa. O que não é amor. Isso é controle, possessividade, submissão. Ou isso, ou não. Você sabe, pelo encantamento da paixão que você realmente sente, é tão bom se apaixonar, mesmo sabendo o que vai acontecer. Claro. Mas é muito gostoso. É muito gostoso. As pessoas que nunca se apaixonaram só não tomem decisões super importantes assim. Porque depois de verdade acontece, depois de verdade já foram morar juntos, já engravidou, já estão se matando. Quer dizer, eles foram morar juntos um mês depois de se conhecerem, tipo, sem se conhecerem direito, engravidaram. E o que é isso? Terão. Quer dizer, não tome decisões quando você estiver nesse estado meloso, porque há uma alteração da sua consciência, literalmente. Primeiro. Mas o amor adulto sempre te deixará insatisfeita. Mais cedo ou mais tarde. Mesmo que seja a pessoa mais certa que você queira, vai ter alguma coisa. E geralmente os casais brigam sempre pelas mesmas coisas. Ou por causa dos pais, ou porque tratam os filhos de forma diferente, ou porque lidam com o tempo de outra maneira, ou por causa do dinheiro, do sexo. Ou seja, os casais normalmente voltam sempre para certas coisas. São problemas, como diz John Gottman, que tem livros muito bons. Ele é um pesquisador da ciência do amor, ele chamou assim. Não. Existem amores que têm problemas insolúveis, o que não significa que você tenha que terminar. Mas você tem que aprender a lidar com eles. O amor sempre nos deixa insatisfeitas. E a segunda, isso implica aceitação, que não é resignação. Medo. Ou seja,
Você não quer vir? Tudo bem. Ou vem todos os domingos com a minha mãe, mas eu quero ir uma vez a cada 15 dias, né? Uma vez eu fiquei, 2 eu fico. Mas há uma aceitação da realidade onde você sabe que esse amor é bom. Mesmo que falhem essas e aquelas coisas. E à medida que você aprende, vê o que pode mudar, vê o que pode fazer para que isso não vire um problema que te machuque, mas sim que você diga, olha, isso ele não gosta. Já sei que para ele é super entediante ir embora mais cedo da festa de casamento. Quer dizer, se há renúncias, quem não sabe renunciar? Nunca vai conseguir alcançar uma estabilidade, porque todo amor exige renúncias de certas coisas, não resignações, sacrifícios. Abraço, compensa em vários aspectos, abraço. Claro, se for assim, talvez eu prefira não estar em uma relação aberta sexualmente. Mas porque com essa pessoa, nesse modelo tradicional, eu recebo muitas outras coisas de você. Ou talvez eu abra mão de gastar só comigo e agora vou assumir o papel de provedor principal, caso esse seja o acordo, como é o meu caso. Isso porque para mim vale totalmente a pena porque estou em um acordo que me traz essa satisfação e ela também pode fazer outras coisas pela relação. Mas as pessoas não querem abrir mão de nada, terem. As pessoas querem tudo sem dar nada, querem o prazer sem o esforço. Querem aquilo. Graças. E que o outro mude porque ele volta. Exato. É muito difícil mudar. E é muito difícil mudar. Obrigada. E digo para vocês, eu não quero correr o risco de me sentir desconfortável e te contar. Vou dar outro exemplo. Ok, graças. Você me pede dinheiro emprestado. Obrigado. Já, na 4ª vez que você não me paga. Agora é a última vez, sabe o que é? Eu te empresto. Sim, eu te empresto quando você me paga. Tá. Ou não posso te impor limites. Você me pede 3.000, como você já me der 20, eu vou te emprestar 500. Isso é o que eu posso te emprestar. Mas as pessoas têm medo de se sentirem más, de deixarem de ser amadas, de dizerem que você não ama de verdade. Porque sabe de uma coisa? Também acontece esse tipo de doutrinação que se chama mistificação. Isso acontece muito, principalmente com pessoas abusivas. Eu faço você acreditar. E tem muitas mulheres que chegam na consulta, alguns homens também, mas mais mulheres, que dizem, sabe de uma coisa? Eu acho que fui eu que provoquei. Ou é minha culpa porque eu não entendi direito. Ou ele tem razão porque as mulheres devem fazer, ou vice-versa. Então, às vezes acontece essa mistificação. E eu já acredito. Essas coisas. E menos ainda se coloca um limite. Estando mais ou menos inteiro, é difícil. Dá trabalho. Dizer, desculpa, mas agora realmente não posso ir a tal lugar ou não quero viajar dessa vez com seus pais, né? Ou que as crianças fiquem. Veja como é importante. Trata-se da não aceitação pelo ego que afirma estar certo e o outro errado. Então, se muda e eu não? Ok, talvez eu realmente precise mudar, mas isso custa muito caro energeticamente e emocionalmente. Eu tenho medo. Isso me deixa mais ansiosa que te repreender. Exato. E, além disso, exige que nós dois sejamos realmente maduros. Que possamos ter essas conversas, esses limites. Tenho medo porque o condicionamento social, familiar ou minhas lealdades dizem que a mulher deve fazer E ou o homem deve fazer A. Então eu me sacrifico por amor. Ou eu acrescento, se eu me divorciar e já for a 2ª vez que me divorcio, minha família vai dizer que a culpa é minha. Ou seja, aí vem a pressão social. Não, eu tenho que ficar. Já sei que preciso ir, mas o que vão falar de mim? Que isso é estranho, que nada dura comigo, né? Mas então eu volto para a época dos encontros. De por que a gente se apega a pessoas, vamos chamar assim, que a gente sabe desde o começo que não é alguém comprometido com um relacionamento ou consigo mesmo. Eu ouço muitas mulheres, principalmente de 40 anos para cima, Tere, que me dizem, olha, muitas vezes a gente até conhece pessoas, mas você já sabe, tem o cara legal, mas dá preguiça. Não senti química. Era um bom homem, mas não senti química. Pergunto, e como está com quem você teve química? Te garanto que aí pode ficar tóxico. Ela me diz, não. Mira, não, ela às vezes fala comigo, outras não. Não. Olha como eu fico toda empolgada só de responder. Então você fala no seu livro como detectar um cafajeste, né?
estamos discutindo por que nos apaixonamos por esse ideal, por esse desafio. Não. Não, ideias erradas sobre o amor, então vamos falar sobre a química. Como é que é isso? Não, vou te falar uma coisa sobre isso que você disse. A maioria dos seus alunos são alunas? Sim. A maioria das pessoas que te dizem isso são mulheres? Sim. Ok. Veja só as mulheres, com tudo que já avançamos. Ainda não superamos um estilo de apaixonamento por admiração. Que seja mais alto, que seja mais rico, que tenha mais prestígio, que seja mais social. Se é um homem que ganha menos do que eu, já não me atrai. Se é um homem mais baixinho, já não me atrai. Se é um homem bom, mas que não é aquele que toma iniciativa e se impõe, porque ainda tem algumas que gostam disso. Tá? Outro dia mexeram comigo e ele não falou nada. Não, eu conheço mulheres que são incomodadas, né? E o cara fala alguma coisa e ela diz, desculpa, eu posso falar por mim mesma. Eu mesma posso impor o limite. Digo, Deus, estamos os dois em risco. Fazemos algo, mas não precisa me defender se eu disser para ele sair de perto. Então, veja, há muitas mulheres muito desenvolvidas em muitas coisas, mas essa sutileza de se não é melhor do que eu ou não é aquele modelo de homem. Como elas gostam do caçador. Sinto que as sociedades eram muito coletoras e quando caçavam também havia mulheres que caçavam. Ou seja, tem que ser mais. Então, se ele é bom, se ele é tranquilo, se não ganha tanto, se não, eu posso te dizer que nessa época tem mulheres com quem eu trabalhei que dizem, você ganha mais dinheiro e vai ganhar. E não só isso. Você herdou ou você vai herdar. Quer dizer, o cara é trabalhador. O cara vive bem. O cara se sustenta. Não sei se ainda dizem güey, porque eu, como sempre, estou em outra época, em outro lugar, em outro cosmos. Tipo, sério, eles podem ter um acordo. Quando é um problema para um homem ganhar mais do que para uma mulher? Muito poucas vezes. Quando a mulher é um pouco mais velha que o homem, isso pode ser um problema para ele. Ou mais velha. Não é. Muitas vezes. Mas eu preciso dessa coisa meio admirativa. Que tenha prestígio. Ninguém conhece. Não, bom, é que ele mora não sei onde ele trabalha. Bem, ele tem um açougue. Onde? Quer dizer, ele é açougueiro. Tipo, você entende o que eu quero dizer? Não, ele não é CEO de sei lá onde. As mulheres que queremos estar acompanhadas, temos que saber que hoje estamos vivendo uma transição histórica em que estamos defasados. E nós queremos homens bons, compreensivos, igualitários, blá, 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 que cuidem, sustentem e protejam a gente. Ou eu trago elas aqui. Tá. Ou seja, não dá para ter tudo. Não dá para ter tudo. Às vezes acontece. Não é fácil. Não é fácil. Então, se você não percebe que o fato dele trabalhar como gerente, vou inventar, em um banco. Não. E você sim tem a coordenação da área da empresa. Bem, o senhor ganha seu dinheiro e mora sozinho. Ele tem um filho e o sustenta. E sim, ele pode te convidar para ir ao cinema no fim de semana em Acapulco. Ou você contribui com algo e ele também. Não. Mas Já não. Então, isso nos custa. Temos um modelo de apaixonamento admirativo, onde pessoas boas, que não são muito extrovertidas, que são meio caladas, não têm iniciativa, são tímidas. Mas que sim tem, você se diverte, ou seja, sim. No que sim, você pode admirar essa pessoa. Não, e no que sim você consegue. Também. Porque a coisa admirativa é como se eu, como sempre, marcas de, não vou dizer nomes, de salgadinhos, com todos os tipos de pimenta, e a língua fica assim. Bem, se eu como uma jicama com sal, não. Você não vai se ver. Você não vai me ver. Se eu estou acostumada com uma masculinidade que, tipo, ou seja, Pedro Infante, que se alguém não conhece, assista aos filmes da época de ouro do cinema mexicano. Quer dizer, Jorge Negrete, esses, bom, que assistam Arranca-me la vida ai, como é o nome dela? Ela é super famosa. Agora esqueci o nome.
O filme Arranca-me la Vida foi escrito por outra pessoa, não por Marcela Serrano. Alguém lembra o nome dessa mulher? Esse estilo vem daqui, bem resolutivo, todos respeitam. Aqui não. Nem chicharrão, talvez disfarçado de atualidade. Porque já dar essas respostas que existem já é o mais politicamente incorreto, né? Não. Mas ainda precisam dessa coisa de sentir um domínio, uma força. Ou seja, não valorizam outras qualidades. Se é tímido, não fala muito nas reuniões, se é tímido. Não. Como habla? Por isso é um homem trabalhador, é um homem que cuida de você, é um homem que te respeita, tímido. Como assim? Ele fala solo, isso. Não, mesmo assim ele se sustenta sozinho, isso. Exatamente. Aí você recomendaria como reenfocar a admiração para o que realmente existe, para o que a pessoa realmente tem, que não é só o dinheiro ou o reconhecimento social. Primeiro eu te diria, perceba que isso foi enfiado na nossa cabeça historicamente. Se a gente for para o início da reprodução, as fêmeas buscavam o melhor macho, o mais forte, aquele que fosse cuidar de você, que cuidasse das suas crias, e por aí vai. Ou seja, existe uma tendência, mas aí surgiram milhares de coisas patriarcais, onde o que mais repreende, o que domina todo mundo. Bom, tem mulheres que se ofendem se não sentem ciúmes delas. O que é isso? Tem mulheres que ficam bravas. Ei, por que você não respondeu? Por que você não deu um soco nele? Olha, desculpa, eu com um cara que fica brigando aos socos em todo lugar, porque senão não é homem. Você percebe que isso está errado? Como de força, de poder, de masculinidade. É um massa seguro. Bem, ou ele tem mais dinheiro do que todos. Assim são as conversas de senhores, né? E você, como tá? Ninguém diz. Não, normalmente falam de seus sucessos profissionais e dinheiro. Mas quem não está bem evita comentar, né? Porque não vai admitir, sabe? Minha esposa foi promovida e tá ganhando bem, então meus filhos vão morar em tal lugar porque ela recebeu uma promoção. Oh, deu para entender. E isso é algo que eu também chamo muito a atenção dos homens, para que possam ser mais vulneráveis entre eles. Ou seja, eu até falo isso para meus próprios amigos. É que às vezes precisamos falar de coisas mais profundas. Não só de coisas tão banais, porque a gente nunca sabe se o outro está passando por problemas complicados que podem até levar ao suicídio ou a situações muito difíceis. E que o simples... Ou não pedir ajuda em algo em que também poderiam ajudá-lo. Exato. Podíamos ajudá-lo, apoiá-lo ou ao menos fazê-lo se sentir ouvido. Não, isso é coisa de fraco. Aqui só tem macho alfa. Isso sim é difícil. Então eu concordo com isso. No entanto, bom, também existem homens que estão tentando chegar a esse ponto, assim como as mulheres. E sempre vão existir os extremos, né? Sempre vão existir os radicais. Mas a gente vai mudando, a gente vai mudando. Sim, a gente vai mudando. Eu vejo isso, eu tenho 4 filhos homens. Ou seja, tem de tudo. Mas sim, a juventude. Quantos anos você tem? 41. Meu filho mais velho tinha 40. Sim, estamos em outro. Ou seja, é devagar. Mas vão acontecendo mudanças. Isso implica para muitas mulheres certa solidão e dificuldade de escolher. Algumas por serem rígidas, porque querem estar acompanhadas. Não vou me ver assim, pois minha vovó tinha um marido, não terminou a faculdade, nunca trabalhou. Quero trabalhar, tenho formação e desejo isso. Vemos em vídeo. Então é provável que já exista uma competição entre nós. Vemos em vídeo. Talvez em algum momento precisemos escolher como as mulheres que sempre deixavam tudo para seguir o marido. Eu conheço casos em que o marido é quem deixa tudo, são poucos, é difícil, porque ela conseguiu um super cargo em Nova York. E é vantajoso para nós. Sim, e aí ele vê como faz e como eles se coordenam. Acontece pouco, mas começa a acontecer. Se eu, como mulher, não tenho consciência de que ainda estamos nessa diferença, é difícil que eu possa me relacionar com alguém porque estão, eu sempre digo, e me diga se você acha exagero. Porque meus filhos concordam, mas tem um que se não for assim. Que não, que a gente é maltratado. Sim, mas olha, e se você pensar historicamente, eu digo que os homens são como pipoca no micro-ondas. Tem uns que já estouraram, já. Aí vem outros. Eu confio que a maioria tem uns que ficam no estágio de semente e já queimaram, isso aí já não tem mais jeito.
Quer dizer, não quero ser radical, mas tem uns que é muito difícil, ou que não vai ser sua tarefa, Sim. ou que vão morrer, de verdade, nesse estado de desenvolvimento que alcançaram. Sim. Bem, e tem mais mulheres, tem de tudo. Mas como nós temos que ir contra a corrente, podemos, em geral, ficar mais frustradas. Em geral, não vou dizer que todas. Adiar, ter muito mais clareza, o cuidado com o outro. Eu vejo isso muito na irmã única. Ela que acompanha os pais ao médico, né? Mas por que só porque é mulher? Ela também deixa o trabalho dela, né? Então revezem, sejam homens ou mulheres. Você entende o que quero dizer? Essa ideia nos educou muito mais para isso. Então, temos que saber que os homens estão, em geral, para as mulheres heterossexuais, em processo de transformação. ¿De qué edad se diría que son esos hombres? ¿Todos? Olha, eu diria de gerações. Porque para mí, o que as mulheres dicen nas conversas? 40. Estamos nos 40. Mejor. Elas me dizem Johnny Abraham e eu respondo, olha, homens bons realmente existem. Não somos perfeitos, estamos trabalhando nisso, tentamos ser o melhor possível. Claramente, estamos buscando formar uma parceria, união e obviamente... Dançar um ritmo, patinar. E claro, existem os machos, os princesos, os tóxicos, os narcisistas, mas também existem homens bons. Mas isso me dizem eles. E onde eles estão? Está bem alinhado com o que você diz. É que essas oportunidades estão surgindo ou elas estão lá, mas elas não conseguem ver por causa dos próprios filtros e feridas. Ou seja, o que você vê mais? Eu acho que, objetivamente, há menos. Você acha? Objetivamente. Ou seja, olha, você pode ser muito bom, mas... Bem, eu também tenho uma medida, tem gente que prefere ficar sozinha, mas realmente, mal, você não tem um nível mais ou menos parecido com o que eu considero normal para mim. Sim, financeiro, sim. Quer dizer, que você realmente vende, não quero menosprezar nenhum trabalho, mas picolé. Sim, todos podemos ficar desempregados. Você tem razão, mas acho que há situações em que dizemos não posso, não quero. Por quê? Por quê? Porque eu exijo demais, porque eu me apaixono por admiração, porque eu fico com vergonha de apresentar a alguém que é gerente de não sei o quê e não é o dono de sabe-se lá o quê. Ou seja, por qual motivo? Mas eu vou te dizer que, como os homens têm uma maior... Em um mundo onde a questão da escolha virou quase um mercado amoroso. Sim, o mamas. Quem oferece mais, quem dá mais, quem tem mais. Sim, quem conquista mais. Além dos aplicativos. Há várias coisas. Para as mulheres que querem ter filhos, eu digo, olhem, se vocês têm a possibilidade de congelar seus óvulos, congelem. Porque o homem tem mais margem de maturação. Ou um homem de 45 anos que deseja casar e ter filhos. Sim. Não tem problema. Se quiser casar com uma de 50 que não quer filhos, tudo bem. Se preferir uma de 25, muitas de 25 vão querer casar com ele. Sim, eu me explico. Mesmo que ele já tenha tido 2 esposas. As mulheres, por um contexto, na verdade, a gente tem que pensar na maternidade, mas também tem muitas mulheres. Essas mulheres que te perguntam são mulheres que estão trabalhando. Porque eu te diria que tem muitas mulheres que você diz, comadre, me ajuda. Ou seja, sua amiga já te disse que ele é um cafajeste, que roubou a outra namorada dele. Só porque ele fez charme para você, você aceita tudo só para não ficar sozinha. Porque isso define muito ela. Mantenham muitas vezes. Ou para que a sustentem, pois o amor as define. Você ouve, sim, ela faz isso, mas é porque é solteira. E quando é sobre um homem que está bem, tem um cargo, sofreu, fez isso, conheceu. Sim, mas é solteiro. Ou seja, para a mulher é um estigma estar solteira. Para o homem é menos estigma. Chega a ser até um pouco conquistador, tipo um grande conquistador. Ela está esperando, está investindo na carreira dela, Se procura um parceiro, tem amiga, se diverte. Ou seja, não se trata de ser celibatária, é muito respeitosa. Cuida, mas não quer nada a sério. Porque isso e aquilo não tem problema decidir aos 45, 46 anos nas mulheres. Você percebe. Tem grupos que não, mas nas classes muito altas.
Nas classes, mais para média alta é um drama. As meninas, por mais trabalho que tenham, só falam de meninos. Que tédio! Tipo, quem? E se você não tem namorado, ninguém te pergunta, tipo, e aí, como vai o seu trabalho? Como está indo? Terminou seu mestrado? Viajou para não sei onde? É só falar de homem. Mas por que será que esse é o único objetivo que elas têm? Quer dizer, elas não têm outra coisa para fazer. Muitas mulheres priorizam. Fazem do amor seu principal projeto de vida. E dos filhos. E de brincar de casinha. E depois, o homem não. Com uma mira, aqui não significa que o trabalho seja o único propósito. Pode ser estar numa fundação ou ter um hobby, como pintar. Ou seja, ter mais motivos para levantar de manhã. Eu acho que a vida é como um bolo. Eu, na verdade, acho que o amor tem uma grande porcentagem. Às vezes eu sou burra. Como dizia meu pai, fui muito burro com sua mãe. Sou burra porque quando comecei com meu namorado atual, ficou estranho. Apesar de tudo, sou péssima. Ele é norte-americano. Ele é muito bom. Mas eu vejo que aí tem uma coisa da paixão, como se os casais sobrevivessem por serem casais. No México, somos mais familiares, mais voltados para os amigos. Lá eu conheço o casal que não tem parceiro. Os filhos já foram morar sozinhos. Enfim, é isso. Para resumir, no começo eu disse, é que para mim, o amor de verdade ocupa muito espaço na minha vida. Mas tipo, 1/3, 1/4, ou até 40% é o amor. Mas porque tenho meus filhos, amigas, trabalho e meu tempo pessoal. E tem os imprevistos. Que eu adoro trabalhar. Eu adoro. Mas eu disse 30%, 30%, 1/3. Meus filhos, que burrice, como eu disse isso. O que você disse isso para ele? Já aumentei a porcentagem. Preciso confessar, já aumentei ainda mais. Mas essa clareza de eu te amo, eu cuido de você. E o que damos um ao outro é valiosíssima. Mas a minha vida não se resume a você. Ou seja, se você precisa ir, se eu preciso trabalhar e não posso te acompanhar, se houver uma doença, nós nos apoiamos. Mas a maioria das mulheres desvaloriza ou minimiza muitas outras coisas valiosas porque não tem um parceiro. Então elas ficam frenéticas. E porque a sociedade, as mães mandam elas para terapia, criticam. Você vai ficar sozinha. Ou seja... Mas então aqui vem algo muito interessante para o tema central. Sim, para o tema central deste episódio que é... Lo que seja. Se você não tem sua plenitude individual, amigos, trabalho, hobbies, paixões, parceiro, o que for, você vai projetar toda essa carência no homem bem-sucedido ou na mulher e tudo que ele tem que você não tem, porque você vai querer se agarrar nisso e vai fazer dessa pessoa o seu parceiro. Então, muitas vezes, esse homem pleno e bem-sucedido, e isso eu digo para vocês com toda sinceridade, vai perceber que você precisa dele com urgência e vai dizer: Espera um momentinho. Espera, isso me assusta porque você quer que eu te salve. E aí entramos nessa parte de eu me apegar a alguém que muitas vezes não se interessa por mim, porque entramos a partir dessa carência. Quem procura freneticamente acaba assustando. Medo? Porque se eu às vezes em alguns encontros me lembro que acho que você e eu somos compatíveis, na verdade já estamos conversando há 15 minutos. Tenho 2 ou 3 amigas que me dizem que no segundo encontro os homens falam: eu quero tudo com você, já decidi que quero tudo certo com você. Eu digo: olha... Que medo. Não, aí é o sinal para sair correndo. Sim. Sai correndo, porque dá medo. Não, tipo quem procura freneticamente. Sim. As mulheres são mais rotuladas pelo parceiro e pelo amor. Muitas, nem todas, mas muitas se sentem incompletas. Seguimos nessas, ou seja, se tenho um parceiro me realizo. Seguimos assim. Ou seja, ainda existe um estigma forte, mais forte, em certas classes sociais, nas mais altas, muito marcado, médias altas, altas. Mas, em geral, a identidade da mulher está mais ligada a amor. E mesmo que faça outras coisas, te digo, que valoriza. Eu com minhas amigas, com muitas solteiras e divorciadas, como a gente gosta de falar também sobre homens. Temos outras coisas. Que é bonito, mas não fique só nisso que você disse. Se no meu bolo, que tem tanto minhas amigas, tanto meu trabalho, tanto isso, tanto aquilo, e não tenho os 35%, porque agora não tenho
parceiro, então tenho 65%, né? Me dói, me faz falta, sinto saudade. Saio para encontros e me permite. Mas eu tenho uma vida que também me dá satisfação. Minha autoestima não cai. Mas veja, o que você diria para outras mulheres que também vêm até mim e dizem: Johnny, sou trabalhadora, bem-sucedida, tenho um corpão, ganho meu dinheiro, sou bonita, blá blá blá. Não encontro um homem com quem eu possa dar match. Porque além disso, como você disse, elas dizem assim: porque além disso, quero alguém que seja mais do que eu. O que você diria para quem, mesmo sem agir por urgência e estando aparentemente bem resolvido, ainda não consegue se conectar? Diria que se for se aproximar de alguém superior, são poucos. São poucos e há alguns que são mais. Muito. Que tem esse estilo de masculinidade muito, mesmo sem serem violentos, eu diria bem primitivos. Eu controlo, eu faço que somos um pouco iguais, mas você me obedece. O que eu diria para eles? Flex, seu jeito de se apaixonar ainda se baseia muito na... Você tem essa rigidez, você quer isso? Procure por isso, tem menos. Estamos em transição, por isso há menos. Procure por homens bons, com quem você se divirta, que sejam autônomos. Eu sempre digo, olha, se já é um ex, que seja um bom ex, porque isso é... Ele, para mim, eu tiro os filhos dele. E, nossa, não, porque se envolver com alguém assim só traz sofrimento quando você virar ex. Mas você realmente precisa fazer um exercício de flexibilização para que uma boa salada te agrade. Se você sempre se imagina, se você está acostumada com essa ideologia que nos colocam historicamente, ancestralmente, de que o homem tem que ser mais, tem que te proteger, tem que cuidar de você, tem que te dar. Não, você não pode se apaixonar por alguém igual. Por um igual. Você é melhor em algumas coisas, ele em outras. Ambos se esforçam e falham em áreas diferentes. Complemento. Se não se apaixona por isso, fica difícil. Claro. Mas como você disse, até mesmo a mulher moderna, que certamente já quebrou muitos paradigmas, ainda tem esse condicionamento de se apaixonar admirando o príncipe que chega e é uau para ela, né? Então isso seria como um chamado para refletir e se questionar. O que acontece quando, em geral, nos encontros, você sente que, bom, agora ainda não está muito envolvido, está conhecendo alguém, mas essa pessoa é intermitente ou de repente um dia some, e aí sim você se envolve. Tudo parecia tranquilo, mas a pessoa parou de me procurar ou ficou intermitente, e o desafio que mencionamos recomeça. O que você acha que precisa ser revisado aí? Por que você se apega à pessoa que some, ao ghosting, ao quase algo? O que tem aí? Vou falar várias coisas, mas por que acha que quero voltar à pergunta? O que quero dizer é que, assim como existem essas mulheres que nada está bom para elas e que têm medo de nós. Ai, que isso? Ou seja, ou foi. Não ligo para o que falam, causamos medo nelas. Também tem as outras que, assim como os homens, veja só, uma mulher, se o relacionamento não é muito bom, é ruim. E normalmente os homens, se não é ruim, muito ruim, é bom. Ou seja, elas ficam esperando, entende? Nós mulheres esperamos muito mais do amor. Isso é. Os homens, tudo bem, quer dizer, eu não vi, não sei. Tem. Não permita certas coisas, porque então essa pessoa que poderia melhorar ou se questionar por que abusa, por que mente, por que manipula, por que te deixa na mão e depois volta, porque, sabe? Se fôssemos, no geral, menos carentes de amor e pudéssemos impor mais limites, você acha que os homens não iam pensar: o que eu estou fazendo? Quero sim uma mulher assim. Quero uma mulher, ou seja, estou falando dos heterossexuais, e desejo uma mulher assim. Elas se esforçariam. Mas se for qualquer uma, para o melhor lance, não, eu cuido da sua filha, eu te empresto dinheiro, não, tudo bem, se você não falar comigo, eu fico brava. Mas não importa. Quer dizer, essas coisas, existe uma permissividade que chega ao extremo de tudo me parece pouco. Porque eu sou muito foda. E o outro é
continuo sendo permissiva, permitindo abuso, me conformo com o que tenho. E então, claro, por que se esforçar? Se você não dá atenção para ele vai dar atenção para outra. Mulheres estabeleçam limites claros do que aceitam ou não. Agora sim vou botar. Antes de começar, gostei do que você falou, que as mulheres precisam mais de amor e os homens menos. Eu, conversando com amigos homens... E se os relacionamentos não é muito bom? Somos mais do tipo, por que não tentar, por que não conversar? Tudo parece ter que ser perfeito e focado no relacionamento. E um homem, assim como a nossa evolução, o letramento emocional, minhas prioridades, é como se hoje você ouve homens reclamando, sim, eles existem, claro. Mas eles têm, quando a mulher faz do amor e do relacionamento 80% do bolo, então qualquer coisinha vai parecer que não está bom. Enquanto que se for um homem, mais ou menos os bons, normais, o trabalho tem uma importância, os amigos, um esporte e o amor. Bom, então tem uma porcentagem que eu posso discutir, posso conversar, posso te pedir, posso colocar limites, mas também não espero uma coisa só. Mas você não sente que ambos, homens e mulheres, estão muito desconectados de si mesmos, perseguindo essa coisa de vou ser igual aos homens, o trabalho, o homem? Também abrindo mão de muitas coisas, recuando e sendo carregados porque estão perseguindo a cenoura material e não se permitem isso de vamos conversar, vamos dialogar, vamos chegar a um acordo. Então, é como as mulheres dizem, não, sabe de uma coisa? Eu já tenho tudo, não aguento mais isso. E o outro também. Então virou um amor moderno que parece algo entre descartável e uma creche emocional, como se fossem só crianças feridas e relacionadas. Sim, muito defensivos, medo de sofrer, já não acreditam mais no amor, já não vai acabar. Essa aí se deu mal, eu não quero me arriscar, tenho medo de sofrer, mas eu já entro na defensiva. Por isso dizíamos no começo, Johnny, se eu não estou disposta a dizer, tá bom, eu me comprometo. Agora, o que é se comprometer? Porque para algumas pessoas se comprometer é casar. Não, para ele é mais, ou sustentar meus filhos. É aliança. Ou sustenta meus filhos. Já ouvi pessoas dizendo que não querem se comprometer. Como assim? Não querem ajudar com meus filhos? Mas você também tem filho. Não tem? Quer dizer, são seus filhos. Como assim? Sim. Por quê? Ele tem que sustentar os filhos? Claro que não, né? Se ele quer e pode, ótimo. Mas procurar alguém e dizer que não se compromete porque não sustenta os filhos é estranho. Então, eu acho que aí tem um ponto central. É definir o que é compromisso. Okay. Compromisso significa o meio pra gente? Mas todo amor, mesmo que seja passageiro, é comprometido. Ou seja, eu vou cuidar de você. Eu vou te avisar quando eu não estiver mais no casual. Eu vou te dizer quando eu quiser passar para esse passo. Mesmo que doa e você não queira. Ou seja, a gente se cuida como pessoas. Não se usa. A gente se ajuda, dá aquele empurrãozinho, como dizem, para ir crescendo e subindo, mas a gente se cuida. Quando eu tenho tanto medo de sofrer, já não acredito mais no amor. Fiquei traumatizada porque meus pais se divorciaram. Estou assim. Meu primeiro namorado me traiu e aí eu me fechei e nunca mais, se eu não trabalhar minhas dores e meus medos, nunca vou me abrir para amar e fico assim. Então, na primeira oportunidade, eu não aguento isso. Claro. Mas eu não aguento nada dele. Quer dizer, desculpa, não é questão de aguentar. Mas a gente tem que aprender a conviver com nossos erros, certas diferenças, não abusos, não violência. Mas o amor saudável sempre está um pouquinho insatisfeito. E é aí que muita gente, por mais bem-sucedido ou não, seja lá o que for, parece que... Onde é? Quero o prazer, quero o doce, mas não me fale de trabalho, de autoconhecimento, de terapia, de cursos. Não me fale disso. Quero que simplesmente aconteça. E então confundem paixão com amor, entram assim no casamento, no relacionamento, começam as complicações e tchau. Por isso parece que o amor está acabando, embora o amor seja inesgotável. E por isso parece descartável. Então... Mas também tem a ver com o que eu te disse. Drama. Sim. Com o que a gente falou, a tolerância zero à frustração. Tipo, eu já não quero mais problemas. Eu lembro quando entrei nos aplicativos, eu disse, preciso saber do que se trata. Não, sem drama. Bom, mas sim, tem gente que é dramática, mas na verdade tem problemas. Tipo,
Se o tempo todo você quer só, não. Sabe, se você vai começar com esse papo, não, porque a vida não é assim. Parece então uma competição para ver quem. Quem desiste antes para não ser deixado. Quem fala já era antes para não ouvir isso. Quem é que fica no quase algo para não se comprometer. Então, esse amor é uma porcaria chamada amor moderno. Nem vai, nem fica. Mas as pessoas, mesmo que já tenham feito essas dinâmicas com outras ou já tenham passado por isso, acabam tendo seus botões nos seus gatilhos e nas suas feridas. É aí que a pessoa se prende. Então eu te perguntaria, de que maneira, porque a resposta parece óbvia, mas não é, senão as pessoas fariam isso. De que maneira podemos entrar mais preparados no assunto das relações, da paixão e de um relacionamento? Eu acho que primeiro, entendendo o ser humano, entendendo o que é o amor, ou seja, como funciona um amor verdadeiro. Porque continuamos muito modernos, mas ainda temos uma ideia muito romântica do amor. O amor tudo pode, o amor é incondicional, o amor sempre se compromete em um casamento, o amor é monogâmico. E agora mesmo estávamos conversando, você estava falando com outra pessoa que fala sobre relacionamentos abertos, que também são amor. Essas ideias de que o amor tudo pode, o amor é eterno e se não for amor, as pessoas que terminam, o que foi que eu vivi? Não, pois amor, acabou, aconteceu e se desgastou, teve um problema, a pessoa se desestabilizou, adoeceu, não sei. Primeiro é tirar essas ideias erradas sobre o amor. Eu te diria, primeiro, quase quero que a Angie me ajude a anotar, porque quero escrever um artigo. Ideias erradas sobre amor. 2, já esqueci o 2, mas daqui a pouco vou lembrar. O quê? Eu desenvolvi na minha vida certa tolerância à frustração. Vivemos em um mundo. É que ele não me respondeu. Desculpa, antigamente era normal responder e-mails até depois de uma semana. Pelo WhatsApp, se não for em 10 minutos, ele visualizou e não respondeu. É uma intolerância a adiar, a tolerar. E se não for agora, mas veja isso em tudo. Fui a um lugar e não tinha. Fico muito frustrada quando não tenho a sobremesa que quero. Então, não tenho a sobremesa. Respiro e não vou fazer um escândalo, sabe? Tipo, pode não ter a sobremesa. A vida nos deixa frustradas. Tem gente que não tolera, faz escândalo, briga com as pessoas. Se você não tem habilidade para adiar gratificações. E tolerar certas frustrações, que não é aguentar violências, você não vai conseguir construir um relacionamento. Esses casais que por qualquer coisa dizem, então vamos nos separar. Pronto, acabou aqui. Olha, desculpa, mas você nunca vai conseguir sustentar uma relação, porque sempre vai haver momentos em que certas conversas desconfortáveis precisam acontecer. Funciona. Certos acordos em que ambas as partes ficam insatisfeitas, porque se um ganha tudo, o outro perde tudo. E isso não funciona. Os bons acordos, os dois perdem alguma coisa, cedem em algo. Então, esse treinamento para a vida que a gente faz como pais, desde que eles são crianças. Eu quero água, agora eu vejo. Saem da escola. Quero água. Você para no posto. Desculpa. Não acontece você esperar para beber água em casa, só para na esquina para a criança não chorar por água. Quer dizer, você entende o que eu digo? Isso se treina, é muito importante treinar, saber o que é o amor. Se conhecer. Se conhecer no sentido de realmente saber o que você quer. Ser realista, refletir, ler. Não é tudo. Olha, eu tenho uma clínica com 130 terapeutas, que se chama Psicoterapia da Montanha. Mas eu sempre digo que às vezes uma consulta faz toda a diferença. Se você consulta um arquiteto para revisar um projeto, um advogado porque chegou um documento para você, um tributarista. Quando você precisa pagar seus impostos, a um médico se está com dor de barriga. Por que não consultar um terapeuta especialista em casais sobre certas ideias? Uma consulta pode mudar tudo para você. A terapia pode transformar sua vida, mas nem todos precisam dela para mudar. Muito boa, mas não para todos. Tem gente que lê, se insulta, se transforma, está com pessoas que você vê que funciona para elas, pergunta, tá aberta a ver o que eu não vejo. Então, trabalhe em si mesma para perceber por que você deseja isso, por que você não aceita que ele ganhe menos do que você, por que você precisa que ele seja muito forte, muito masculino, muito para frente,
E não um homem mais tímido e tranquilo. Não te atrai, Alex. Ou seja, é necessário autoconhecimento das suas características, das suas crenças, das suas pressões sociais. Meus pais não vão aceitá-la por isso. Meus filhos vão dizer que não sei o quê, ou seja, buscamos alguém que se encaixe. Mas às vezes existe um ideal que não tem nada a ver com amor. E suas feridas? E conhecer suas feridas. Sim. E por último eu diria, saber que o amor vai doer, mas quem não consegue tolerar certa dor e frustração é porque não consegue amar. Porque para não sofrer, você tem que não aproveitar ou aproveitar de forma muito superficial e banal, ou só satisfazer, como você disse, coisas imediatas. Por isso cada vez precisam de mais. Sim. Mas mais comida, mais drogas, mais desafios, mais trabalho, mais amigos, mais festa. Porque tem que ser algo imediato. Não suporto esperar pelas coisas boas. Tem coisas muito boas que vão sendo preparadas em fogo baixo. Sim. E eu acho que quem não tem isso de tolerar certos desconfortos, saber lidar com frustrações, saber esperar e investir sem investir demais à toa, não vai construir um bom amor. E eu adoro porque o amor bonito não é sorte, não é algo que chega como por mágica, porque o cosmos se alinhou, porque o horóscopo me disse. É uma questão de habilidade, de preparação, de construção. Johnny, De tempo. porque uma semana você não conhece uma pessoa. E acima de tudo, muito tempo investido em você para chegar melhor a esse match, a esse encontro, a esse apaixonamento, a esse amor bonito, que, como você mesmo disse, não precisa durar para sempre para ser bonito. Só que enquanto durar, deem o melhor de vocês, a melhor versão que tiverem e vão se atualizando, porque senão nem vivem um amor bonito e depois enfrentam uma série de complicações que podem durar a vida toda e divórcios muito complicados. E os filhos pagam a conta. Acho muito importantes os elementos que você trouxe hoje. Foi um prazer conversar com você, Tere, e estar aqui com vocês. Peço que, se gostarem, nos avisem com um like para que mais pessoas possam ver este vídeo. Também, por favor, inscrevam-se no canal porque não quero que vocês percam nenhum dos outros episódios com convidados como a Tere, despertar, e não se esqueçam de compartilhar porque tem gente que está nesse processo de crescimento e despertar, de que querem melhorar em seus relacionamentos e às vezes, como diz a Tere, não é necessária a consulta, embora muitas vezes seja. E um episódio como este pode abrir a porta para um novo amanhecer. Yes. Então, contem pra gente o que ficou para vocês e, acima de tudo, Tere, muito obrigado por Obrigado. seu acolhimento, sua sabedoria e principalmente seu tempo por estar aqui. Obrigado. Gracias. Nos vemos no próximo episódio. Obrigado.